Sabe? Existe um momento na vida em que a gente para de correr, não porque chegou a algum lugar, mas porque percebe que correr não estava levando a lugar nenhum. Durante muito tempo, a gente é ensinado a se mover, a buscar, a conquistar. Amor, sucesso, aprovação, afeto, segurança. E tudo isso parece fazer sentido, até que um dia o corpo cansa, a mente cansa, e a alma começa a perguntar em silêncio: para onde exatamente eu tô indo? Esse é o momento em que o reencontro com o próprio centro começa. Não como um evento mágico, mas como uma espécie de rendição. Um momento em que o ruído externo se torna insuportável e o silêncio interno passa a ser um pedido de socorro. E sabe o que é curioso? Muita gente acha que esse processo é algo bonito, místico, quase espiritual no sentido romântico da palavra. Mas na prática, ele é profundamente desconfortável. Porque reencontrar o próprio centro exige atravessar o vazio. E o vazio é o que a mente mais teme. A mente quer explicação, quer controle, quer chão firme. Mas o vazio não dá respostas imediatas. Ele obriga a gente a desacelerar, a olhar de frente o que foi evitado por anos, às vezes por uma vida inteira. É um mergulho em um silêncio que, no começo, parece insuportável, porque nele, tudo o que foi abafado, escondido, reprimido, começa a se manifestar. A gente começa a perceber que boa parte da nossa vida foi construída tentando evitar o contato com esse vazio. Relacionamentos, trabalho, hábitos, distrações, tudo servindo para preencher o que não queríamos sentir. Mas quando nada mais distrai, quando o que antes servia para escapar já não faz mais efeito, o que sobra é o encontro com o que realmente somos. E é aí que começa a verdade. É quando a máscara cai, e não porque a gente quis, mas porque simplesmente não dá mais para sustentar. A busca por ser alguém ideal, por corresponder, por agradar, tudo começa a perder sentido. E o que surge é uma pergunta simples, mas profunda. Quem eu sou quando não estou tentando agradar ninguém? Quem eu sou quando não estou tentando ser suficiente, inteligente, desejável, útil? Quem eu sou quando o mundo silencia e sobra apenas a minha própria presença? Essas perguntas são o início da cura. Não uma cura que apaga o sofrimento, mas uma cura que o transforma em sabedoria. Porque o sofrimento, quando olhado com coragem, revela o que ainda precisa ser integrado dentro de nós. Ele mostra o que ainda rejeitamos, o que ainda negamos, o que ainda nos prende. O reencontro com o centro pede exatamente o contrário da tentativa de eliminar o que sentimos. Ele pede aceitação. Aceitar o medo, a raiva, o ciúme, a insegurança. Não para se identificar com isso, mas para integrar. Porque aquilo que é rejeitado dentro de nós não desaparece. Ele se torna sombra. E a sombra sempre encontra um jeito de se manifestar. Nos relacionamentos, nas reações, nas escolhas que repetimos sem entender o porquê. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de lutar contra a própria sombra e começamos a dialogar com ela. Quando, em vez de dizer, isso não faz parte de mim, passamos a perguntar: o que essa parte está tentando me mostrar? Essa pergunta muda completamente o modo como nos relacionamos com o que sentimos. Porque quando paramos de julgar e começamos a escutar, algo dentro da gente se reorganiza. O conflito dá lugar à curiosidade, a rigidez dá lugar à compreensão, e a dor começa a se transformar em consciência. Muitas vezes, aquilo que mais julgamos nos outros é exatamente o que ainda não olhamos em nós. O outro vira espelho, e o espelho mostra o que ainda dói. A raiva que sentimos por alguém pode ser a raiva que nunca nos permitimos sentir. A admiração que sentimos pode revelar o que esquecemos que também somos capazes de ser. E o medo do abandono, no fundo, é o medo de nos abandonarmos mais uma vez. Reencontrar o próprio centro é isso. Perceber que tudo o que buscamos lá fora é uma extensão do que esquecemos de nutrir aqui dentro. A segurança, o amor, o reconhecimento, tudo começa com o olhar que damos para nós mesmos. Um olhar que precisa ser paciente, compassivo e verdadeiro. Porque nada floresce no terreno da rejeição. Mas esse é um processo lento, nem sempre suave. Tem dias em que parece que estamos caminhando em direção à clareza, e no dia seguinte tudo se confunde de novo. E está tudo bem. O autoconhecimento não é um caminho linear. É um movimento em espiral. A gente volta aos mesmos temas, às mesmas feridas, mas de um lugar mais consciente. E é isso que faz toda a diferença.
Com o tempo, o que antes doía de um jeito insuportável começa a doer diferente. Não porque desapareceu, mas porque deixou de nos dominar. A dor passa a ser compreendida, acolhida, e pouco a pouco perde o poder de definir quem somos. Ela continua ali, mas com outra textura, com outra linguagem. Ela se torna professora, não inimiga. E quando essa mudança acontece, algo dentro de nós se aquieta. A pressa diminui. A necessidade de provar algo começa a se dissolver. A comparação perde força. E nasce uma nova forma de existir. Mais silenciosa, mais autêntica, mais presente. Essa presença é o que chamamos de centro. Um lugar interno onde o ruído cessa, onde a mente e o coração começam a caminhar juntos. Não é um estado permanente, mas um espaço ao qual podemos retornar sempre que a vida nos dispersa. E quanto mais nos escutamos, mais fácil é encontrar esse ponto de retorno. Mas para chegar nele, é preciso atravessar a desordem, a desconstrução das máscaras, das crenças, dos papéis que vestimos para sermos aceitos. E esse é um processo profundamente humano, às vezes doloroso, mas libertador. É um convite para a intimidade consigo mesmo, e ninguém pode fazer isso por nós. Os outros podem inspirar, acompanhar, mas o mergulho é pessoal. No meio desse mergulho, tudo parece fora do lugar. As certezas antigas já não servem, e as novas ainda não nasceram. Mas essa confusão não é fracasso. É o espaço entre o que morre e o que está renascendo. É o intervalo necessário para que algo mais verdadeiro possa emergir. E é nesse espaço que a alma respira. Quando começamos a nos escutar de verdade, percebemos que o corpo fala de outro jeito. As relações mudam, os desejos mudam, o ritmo interno muda. E junto vem o medo. O medo de perder o que era conhecido, o medo de não saber quem ser. Mas é nesse ponto que nasce a coragem. Porque o que era conhecido já não serve mais. E o que é novo ainda está sendo gestado dentro de nós. Esse é o espaço sagrado entre o que foi e o que está nascendo. E nele, o silêncio se torna mestre. O silêncio ensina o que nenhum discurso é capaz de ensinar. Ele mostra que, mais do que respostas, o que precisamos é de presença. Porque quando a mente se acalma, o coração fala. E o coração fala uma linguagem simples, a da verdade. Aquela que não precisa ser explicada, apenas sentida. Com o tempo, o centro deixa de ser conceito e passa a ser sensação. Uma quietude viva, onde a vida continua acontecendo, mas já não nos arrasta. A gente ainda sente, ainda se emociona, ainda se decepciona, mas não se perde mais com tanta facilidade. Porque o centro é esse lugar interno que lembra. Tudo pode mudar lá fora, mas aqui dentro existe um ponto que permanece. Um ponto que observa sem se confundir, que acolhe sem se prender, que entende sem precisar controlar. E quando a vida nos desafia, e ela sempre vai desafiar, é desse lugar que nasce a resposta mais sábia. Não a reação automática, mas a escolha consciente. A clareza que vem do silêncio, e não da pressa. A sabedoria que vem da escuta, e não do medo. Reencontrar o próprio centro não é o fim de uma jornada, é o início de uma nova forma de caminhar. Mais lenta, mais verdadeira, mais inteira. Porque, no fundo, o que a gente mais buscava nunca esteve distante. Sempre esteve aqui, silenciosamente, esperando que voltássemos para casa. E quando finalmente voltamos, percebemos que nada se perdeu. Tudo o que vivemos, cada dor, cada amor, cada queda, foi apenas o caminho que nos trouxe de volta para nós mesmos. E é nesse instante que a alma sorri, porque entende que o vazio nunca foi ausência, foi espaço. Espaço para que o novo pudesse nascer. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de tudo. Não fugir de quem somos, mas sustentar o olhar sobre o que ainda não conseguimos amar em nós. Espaço para que o novo pudesse nascer. No fundo, reencontrar o próprio centro é se tornar inteiro o bastante para não precisar mais ser compreendido por todos. É entender que nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas só precisam ser vividas. E talvez seja nesse ponto que a maturidade emocional começa. Quando deixamos de buscar respostas e começamos a viver as perguntas com mais consciência, então, respira. Fecha os olhos por um instante. Sente o corpo, o tempo, o espaço ao redor. O que está vivo aí dentro agora? Medo, calma, dúvida, amor. É exatamente o que te conecta com o seu centro. Não fuja disso. Sente. Porque o reencontro com o centro não é sobre mudar quem você é, mas sobre finalmente permitir-se ser o que sempre foi.
E agora eu te pergunto, com toda honestidade, quando foi a última vez que você realmente se escutou, sem tentar se corrigir?